Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance os nossos corações nessa noite, amém? Amém. Pega a tua Bíblia, se você puder, em Daniel capítulo 3. A gente vai ler o versículo 17. Daniel 3, 17. Daniel está logo depois de Ezequiel. E antes da gente ler esse texto, eu quero te dar um contexto rapidinho. Teve um tempo que o povo israelita, ele estava no cativeiro na Babilônia. E o rei daquele povo, Nabucodonosor, ele instaurou que todas as pessoas, quando tocasse o som da trombeta, todas as pessoas tinham que se prostrar perante a imagem do rei. Todos dentro daquele reino, inclusive aqueles que não acreditavam em postes ídolos, inclusive os cristãos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E um dia, essa trombeta tocou e os olheiros do rei viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram diante daquela estátua. E aí aqueles olheiros foram diante do rei e contaram para o rei: olha, as imagens estavam lá, tocou a trombeta, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram perante a imagem. Então o rei fica furioso e decreta, porque assim, toda lei ela tem uma consequência, certo? Se você passar no sinal vermelho, o que vai acontecer? Você vai ser multado. Quem não se dobrasse perante a imagem era passível de pena de morte e ia ser lançado na fornalha, numa fornalha ardente. E olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego descobriram que eles iam para a fornalha. E eu quero te trazer aqui, olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem para o rei. Versículo, eu falei o 17, né? Versículo 16, diz assim, ó: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diga amém. Fica de pé no teu lugar. O que a gente precisa aprender com esse texto? Não importa a circunstância ao nosso redor, a nossa postura nunca tem que mudar. Se Deus fizer, eu vou continuar adorando. Mas se Deus não fizer, eu continuo adorando. Se esse problema passar, eu continuo adorando. Mas se ele não passar, eu continuo adorando. Se eu tiver sucesso, promoção no meu emprego, eu continuo adorando. Mas se tudo estiver dando errado, ei, eu não vou me prostrar diante a outros deuses. A nossa postura tem que ser independente das circunstâncias, sejam boas, sejam más. A nossa adoração não muda. A minha e a tua adoração não vai mudar. E eu quero te convidar para esse lugar nessa noite. Quantos aqui querem adorar independente das circunstâncias? Quantos aqui querem se render totalmente e não vão se dobrar perante aos ídolos que estão nos apresentando ao nosso redor? Feche os teus olhos e começa a dizer para o teu Senhor agora: Deus, eu te adorarei, independente das circunstâncias. Se a fornalha apagar ou se não, eu vou te adorar. Se o Senhor me livrar dessa situação ou não, eu vou te adorar. Se o Senhor me der uma promoção ou não, eu vou te adorar. Se isso passar ou não, eu vou te adorar.
Amém? Você cantou essa última frase, a cada dia vou fazer o quê? Então prepare-se para amanhã viver isso, amém? Pode assentar, obrigado queridos. Rompendo em fé. Nós estamos vendo nesses últimos encontros sobre essa palavra de duas letras, fé. E hoje nós vamos encerrar essa série que eu comecei no início do mês, agora de setembro. Falei sobre a fé vencedora e compartilhei sobre a importância de entender que a fé se tornará vencedora em você no momento que você passa pelo novo nascimento, descrito em 1 João capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando você recebe o Espírito Santo para estar dentro de você, aí você se torna um vencedor. Porque se você é a habitação do Espírito, não tem como você não ser vencedor. Porque dentro de você habita aquele que criou os céus e a terra. Criou eu e você. E Ele é mais que vencedor. E Ele torna a você e a mim vencedores. A fé vencedora é daqueles que já nasceram de novo. Aí compartilhamos sobre a fé criativa, o poder da palavra de Deus. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, aconteceu. Apareça a parte da terra seca. Deus falou, ocorreu exatamente como Deus havia falado. E terminamos falando sobre a fé criativa, você entender que as suas palavras podem trazer vida ou podem trazer morte. Então Deus nos dá o exemplo de ter a palavra criadora. Eu e você, seguindo o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus, podemos ter uma fé criativa. E agora, nessa última parte da minha responsabilidade, domingo que vem o pastor Mateus vai continuar falando sobre fé. Eu quero compartilhar então sobre a fé ativa. Essa fé que ativa você no reino de Deus. Você é vencedor, você tem a palavra para trazer a criação das coisas que não existem. Romanos capítulo 4, 17 diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Porém, para Deus trazer à existência o que não existe, você precisa falar, você precisa verbalizar, e além da verbalização, ter uma ação. E essa ação, nós vamos tirar o exemplo lá do livro de Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, que eu vou ler para você ouvir. Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16 diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Assim como você está aí na sua casa nos acompanhando, você aqui no templo, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tu estás presente aqui. E pela fé eu declaro a tua palavra que diz que onde tiver dois ou mais reunidos, no teu nome tu estás no meio. E nós nos reunimos aqui com muito mais de 2 ou 3. Nós estamos aqui, ó Pai, numa equipe excelente, tomada esse templo aqui. Tem gente nos acompanhando via online. Então todos nós juntos entendemos que tu estás no nosso meio. E aonde tu estás, Jesus, a vida, aonde tu estás, a milagre, aonde tu estás, a ressurreição. E eu clamo que cada um que está aqui presente, os que estão nos acompanhando, percebam a tua presença, e com a tua presença venha milagres, e venha ativar em nós o teu poder, para termos uma fé vencedora, uma fé criativa, e sermos ativos no teu reino, em nome de Jesus, amém. Esta fé ativa, Deus ensina a Moisés algo tremendo que nós podemos aprender. O Senhor diz a Moisés, após Moisés orar: porque tu, Moisés, está clamando a mim? Tem um tempo que é para orar, mas tem um tempo que é para marchar. Lá em Eclesiastes capítulo 3, você vai ler na sua casa depois, você que está nos acompanhando aí, anote. Tem um tempo para cada uma dessas realidades.
E Deus está dizendo agora, Moisés, não é o tempo de clamar, agora é o tempo de marchar. Porém, estava diante de Moisés um desafio muito grande. Dos lados era o deserto, atrás estava o exército do Egito, na frente estava o Mar Vermelho. E como que ele vai marchar? Se ele vai para as laterais, não tem como ele com em torno de 3 milhões de judeus, só homens que saíram do Egito, depois de 400 anos de escravidão, eram 600 mil. Então os estudiosos chegam a um denominador comum, dizendo que é em torno de 3 milhões, porque 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, que não entraram nesse censo. Então, em torno de 3 milhões de homens e mulheres e crianças, tendo nas suas laterais o deserto, na frente o mar, e atrás o exército que vinha para destruí-los. O que fazer? Moisés clama, e aí Deus diz, agora você vai marchar. E o que você tem nas mãos, Moisés? Você vai levantar o seu bordão, você vai estender a mão sobre o mar, e quando você fizer isto, as águas vão se dividir, para que os filhos de Israel, esses 3 milhões de homens, mulheres e crianças, passem pelo meio do mar em seco. Queridos, lendo agora aqui, entendendo e vendo tudo que você já viu, que nós já vimos, de filmes, de estudo, de tantas coisas que nos apresentaram, que é uma verdade, essa abertura do Mar Vermelho, nós vibramos, e nós glorificamos ao Senhor, mas imagine você lá naquela hora, imagine você naquele momento, saia agora daqui do dia 27 de setembro de 2020, e volte alguns milhares de anos atrás, e se imagine nesse deserto, se imagine no meio dessa multidão de em torno de 3 milhões de judeus, o exército fazendo o maior barulho com os carros de guerra, com os gritos de guerra, o deserto com o sol ali, com tudo aquilo que o deserto tem, o Mar Vermelho, o barulho das águas. Como que nós agimos diante de uma circunstância dessa? E Deus diz, Moisés, você tem que se ativar, você tem que caminhar, você tem que ter uma atitude. O outro texto continua em Êxodo, agora capítulo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio de mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Guarde essa frase aí, porque depois nós vamos ver o que acontece quando você obedece a palavra. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento, soprou aquela noite toda, e fez com que o mar se retirasse. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Eu creio que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar porque não tinham outra opção, porque nas laterais era o deserto, não tinha como fugir, atrás era o exército adversário. E aí conta-se a história, não sei se tem o H ou não, quando tem o H é verdadeiro, quando não tem é só para ilustrar, então não sei se é só para ilustração, mas conta-se a história, é muito interessante, porque diz que um defensor da ciência chegou para um cristão muito simples, que estava com a Bíblia na mão, e disse, você crê o que está escrito na Bíblia? E aquele cristão muito simples, creio. Ele disse, olha, eu sou PhD, tenho pós-doutorado, e segundo o que a Bíblia diz aí, você pode ler no texto de Êxodo capítulo 14, que tem um período que um vento forte vem, e as águas do mar ficam no máximo 5 a 10 centímetros de altura. Então foi exatamente esse evento científico que nós podemos provar para você, que fez com que o povo de Israel atravessasse o meio do mar.
E aquele sujeito muito simples, com a Bíblia na mão, começou a dizer: glória a Deus, aleluia. E aquele cientista não entendeu nada. Ele disse que aconteceu um fato científico, e por isso que o povo de Israel atravessa o mar em seco, e aquele doido cristão com a Bíblia na mão começa a dar glória a Deus. Ele está dando glória a Deus por conta da ciência? Ele disse: não, doutor, eu estou dando glória a Deus por conta do poder que o meu Deus tem. E ele: mas que poder é esse, que é um evento natural, é um ciclo natural da natureza, não teve a intervenção de Deus? Ele disse: é mesmo, doutor? Eu quero dar glória a Deus mais forte ainda, porque o meu Deus então matou um exército, e em 10 centímetros de água todos morreram afogados, e por isso eu dou glória a Deus, porque até matar exército afogado em 10 centímetros de água Deus faz. E é assim mesmo, queridos. O tempo de você ficar com temor das pessoas, você deve louvar o Senhor em todas as circunstâncias. E quando você nasceu de novo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você se torna mais que vencedor. Você se torna uma pessoa bem-sucedida. Você se torna uma pessoa que crê no impossível. As outras pessoas não estão crendo, mas você crê. As outras pessoas não estão vendo, mas você vê. Você enxerga pela fé. E aí você age e você vai trabalhar pela fé. Pela fé. Ainda que os doutores, os cientistas, os donos da ciência tentem te confrontar, mas se você tiver o Espírito Santo habitando dentro de você, nessa hora, Ele vai te dar uma palavra, e você vai ter uma resposta maravilhosa. Isso é uma fé ativa, é uma fé que faz acontecer as coisas que Deus determinou. E continuando em Êxodo 14, 26 e 27 diz: o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Agora, o que eu quero dizer para você na fé ativa, isso é muito importante, e eu fiz anotação aqui nas laterais da minha Bíblia. E algumas coisas que me chamou muito a atenção, é que quando nós vemos esse texto lido aqui, no versículo 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Eu aprendo, queridos, que Deus e o homem se unindo, quando há essa união do Deus vivo com o ser humano, o milagre sobrenatural acontece. Deus poderia fazer as águas se abrirem sem a intervenção de Moisés. Deus poderia muito bem mandar dos céus que o mar se abrisse, e depois que o mar voltasse a correr naturalmente com o seu fluxo de água normal. Mas Deus não fez isso, porque Deus quer contar com a sua vida, com a minha vida, com cada um de nós, para Ele fazer um milagre sobrenatural através da sua vida. Por isso você precisa ter uma fé vencedora, uma fé criativa e também agora uma fé ativa, para você poder trabalhar naquilo que você está desenvolvendo com fé em Deus e com muito trabalho da sua parte. Por que eu estou falando isso? Voltando para o livro aqui, o texto de Êxodo capítulo 14, você vai descobrir que nós temos aqui algumas coisas lindas demais que acontecem nesse texto. E depois de você entender o texto de Êxodo 14, que Deus faz com que algumas coisas que para o povo dele são bênção, para outros que não temem ao Senhor e não têm Deus como seu Senhor, isso se torna maldição. Veja lá o versículo 20 de Êxodo 14. Versículo 20 de Êxodo 14. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era treva para aqueles, para quem? Para os egípcios, e para estes clareava a noite,
de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Preste muita atenção, que é fundamental esta palavra para o seu coração e para a sua vida prática. Aquilo que se tornou maldição para o povo de Israel, aquilo que é maldição, que é destruição para os egípcios, para o povo de Israel é bênção. A nuvem escureceu tudo para o povo do exército egípcio, para aqueles que não temiam a Deus, se tornou uma escuridão. E para aqueles que temiam a Deus, o povo de Israel, e por isso eu preciso falar mais devagar para não confundir aqui, para o povo de Israel, aquela mesma nuvem se tornou bênção. Aquilo que foi maldição para os adversários do povo de Deus, se tornou bênção para o povo de Deus. Preste atenção que a fé vencedora, a fé criativa e a fé ativa vai te ajudar a viver todos os momentos. E agora nós precisamos ter isso muito claro no tempo que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia. Jeremias 17, a partir do versículo 5 até o versículo 15 e 16, vai contar que o justo é como aquela árvore que ela tem as suas raízes, que vai lá no riacho, aonde tem água. E também o Salmo capítulo 1 vai falar também isso. Por isso que ele diz, Jeremias, e o Salmo 1 também fala, Jeremias 17, presta atenção, que o justo até no tempo de seca vai dar fruto. Então, quando eu e você entendemos a palavra de Deus e vivemos pela fé, não tem pandemia que vai te segurar, não tem crise que vai te amedrontar, não tem enfermidade que vai fazer você tremer, porque o que vai ocorrer? Você crê no sobrenatural, e Deus vai agir em você e através de você, no momento que você crê e exercitar a sua fé. Então por isso que Deus diz, Moisés, o que você tem nas mãos aí? O cajado, levante. E Moisés, se cria ou não, eu não sei, mas ele obedeceu. Por isso eu quero dizer, quando você tiver uma palavra de Deus, obedeça, obedeça, porque eu quero fechar com o livro de Lucas capítulo 5, e o livro de Lucas capítulo 5 é tão conhecido nosso, mas dá-nos exemplos tão lindos de algumas coisas tão maravilhosas, e eu quero aplicar ele na nossa vida prática, do nosso dia a dia de hoje. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo diz assim, Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas preste atenção, o que diz Pedro, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Segura aí, sobre a tua palavra lançarei a rede. Querido, chegou um momento que nós precisamos decidir, viver pela fé na palavra de Deus. Para muita gente hoje, está uma situação desafiadora, muitos perderam a esperança, muitos perderam muitos bens mesmo, alguns perderam a saúde, e diante desse meio que nós estamos vivendo, precisamos decidir como Pedro decidiu, porque veja, eu falei lá anteriormente, e agora eu quero reafirmar, sem Jesus, a pessoa trabalha muito,
e o resultado é zero. Sem Jesus, a pessoa trabalha muito e o resultado é zero. Versículo 5: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele foi pescar sem consultar a Jesus. E isso é importante para nós que somos o povo de Deus. Quantas coisas que nós fazemos sem consultar a vontade de Deus. E depois nós descobrimos que o que nós fazemos não está dando certo. E por que não está dando certo? Porque nós não consultamos a vontade de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo assim, Ele muda a nossa história. E nesse ano da transformação que nós estamos vivendo, e muitas coisas foram transformadas, eu estava ali no início do culto usando aqui o celular e fiquei pensando, que transformação. Antes nós dizíamos assim, ó, começou o culto, desliga o celular, guarda o celular, põe o celular lá no berçário. Teve igreja que adotou lá, chegando na entrada do prédio, por favor, entregue o seu celular, desligue o celular, em letras garrafais. Nós não chegamos a fazer isso, mas tinha vontade. E hoje é o contrário, começa o culto, a gente diz, usa o celular. Eu esqueci de falar isso aqui, manda aí, compartilha o endereço, o link do culto para os seus amigos, para os seus familiares. E eu estava ali no início do culto, o louvor rolando e eu mandando. E tem o meu amigo que está seguindo-nos desde o início aí, seu Luiz, lá em Florianópolis, que está sintonizado conosco agora. Tem vários outros, de várias partes do Brasil e até fora do Brasil, que estão nos acompanhando. E a gente fica todo animado, entusiasmado. Olha que transformação. E você sabe que eu tinha resistência com isso aqui. E agora nós fomos transformados. E quem não for transformado, vai ficar para trás. Quem não se contextualizar e se preparar, depender de Deus, consultar a Deus, vai trabalhar muito e o resultado será o que disse Pedro: nada aconteceu, nada apanhamos, nada pegamos. Porém agora vai mudar a história, porque ele diz: segundo o Senhor, a tua palavra, eu irei novamente ao trabalho. Aquele trabalho que não deu certo, aquele trabalho que ele, especialista, tudo correto, tudo certo, não funcionou. Agora, ao contrário de todo o conhecimento dos pescadores que eram especialistas, ele vai com uma confiança: neste momento eu vou trabalhar segundo a palavra de Cristo Jesus. E quando ele faz isso, ouça o versículo 6. O versículo 6 diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Agora preste atenção mais ainda no 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Queridos, quando nós decidirmos, de fato e de direito, viver pela palavra de Deus, não somente nós desfrutaremos de uma vida próspera. E sábado aqui no nosso seminário, o pastor Renato foi muito feliz em fazer essa afirmação do que é uma vida próspera. E eu anotei na mente e no coração e quero desenvolver. Uma vida próspera é ser bem-sucedido naquilo que desenvolve. Não tem nada a ver com riqueza e nem com aquela prosperidade deturpada que muitos passaram nos seus ensinos. Mas tem a ver exatamente com uma dependência 100% do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que tudo esteja dizendo não, se você estiver obedecendo a Jesus, você irá ser próspero naquilo que você for desenvolver. Dentro das suas habilidades, com o poder de Deus, vai dar certo e você vai prosperar. E a prosperidade vai ser de tal maneira que você vai abençoar quem convive com você.
porque o próspero é generoso. Quem é próspero se torna generoso. Quem tem a prosperidade que vem dos céus, quem tem a prosperidade que vem de Jesus, vai abençoar. Não vai ter só para si, mas vai ser um abençoador, independente do que você estiver vivendo. Se você depender do Senhor, Ele vai transformar a sua história. Ele vai mudar a sua história. E você precisa o quê? Primeiro, entender que o Espírito Santo está dentro de você, habitando em você. Segundo, começar a usar a sua palavra como Deus usou, uma fé criativa, aonde não existe condições de nada. Você chega e pela fé você já vê um milagre acontecendo e você começa a verbalizar, a falar. E agora, depois de você crer, você verbalizar, você vai agir. Vai agir, e nessa ação, o milagre do Senhor vai se tornar verdade. Olha o que continua o texto de Êxodo 14, 30 e 31. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés seu servo, aleluia. Por isso que o milagre é milagre, sobrenatural. Por ser milagre a gente não consegue explicar, por ser sobrenatural também não. E Deus escolheu, Ele, o ser sobrenatural, divino, se unir com você, comigo, com nós, humanos. E aí quando há essa unidade de espírito, quando há esse alinhamento de pensamento, quando há esse alinhamento de vontade, e você abre mão da sua própria vontade, para você acreditar e fazer o que o Senhor mandou, o milagre acontece. O milagre acontece. O Senhor livra Israel mediante a atitude de Moisés. E naquele dia, o povo de Israel, aquela multidão, viu as pessoas que estavam perseguindo mortas. E por isso eles entenderam o grande poder que o Senhor estava usando contra os egípcios. E depois deles verem isso, deles comprovarem isso, eles temeram ao Senhor. E eles confiaram no Senhor, e também confiaram em Moisés, o servo do Senhor. E queridos, eu quero te motivar, você obedecer a palavra de Deus. Os dias atuais que nós estamos vivendo, não são dias fáceis, mas são dias possíveis, de você confiar em Deus. E nessa confiança em Deus, entenda que você tem dentro de você uma fé, que vai te levar a ser vencedora, ser vencedor. Quando você entende o novo nascimento, o arrependimento, quando você entende o batismo com o Espírito Santo, agora você é batizado, agora você é o templo, agora você é morada de Deus. E eu estou há 35 anos caminhando com Jesus, e pedindo, Jesus, eu quero ter cada vez mais essa consciência, de que Tu és habitação em meu corpo, e que eu sou tua morada, eu sou teu templo. Eu quero andar nas ruas da nossa cidade, no trânsito, eu quero andar no nosso país, fora do país, eu quero deitar, eu quero levantar, eu quero estar na minha casa, com essa consciência de que o Espírito de Deus, o próprio Deus está dentro de mim. E aonde eu vou, Deus vai estar comigo ali. E aí eu quero usar a palavra criadora, a fé que traz criação. O que disse Paulo em Romanos 4,17, Deus traz a existência o que não existe. Querido, se você está num ambiente que não existe paz, comece a profetizar paz, paz, paz de Deus. Se você está num ambiente tumultuado, de pessoas iradas, comece a profetizar e agir, profetizar e agir, trazer a existência, harmonia, unidade. E Deus vai te ouvir. E aí comece a agir em fé, baseado não nos seus sentimentos, da sua mente ou do seu coração,
mas baseado na palavra de Deus. Querido, tem coisas que eu não sinto arrepio, que eu não sinto tremor, mas está escrito na palavra, eu vou obedecer. E eu não sinto nenhum tremor, nenhum arrepio, quando ela manda orar pelos meus adversários. Mas se ela mandou orar pelos adversários, eu vou orar pelos adversários. Aí quando ela manda amar, então eles, aí que é mais desafiador. Aí você não sente arrepio, mas você sente calafrio. Jesus, me ajuda. E aí você começa a fazer isso, amar o adversário. Amar o adversário. E aí Deus começa a mudar o seu coração. Começa a transformar o seu coração. E aí Deus vai mudando. E aí você começa a agir sobre a palavra de Deus, como nós já lemos ali Lucas capítulo 5. E quando você vai agindo pela palavra de Deus, Deus vai mudando a história, vai mudando a sua sorte. E essa fé ativa, ela vai acontecer quando nós vivermos Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Aleluia! Diga comigo, eu sou da fé. E a fé no Filho de Deus, a fé no Deus vivo, a fé na palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Lembra que domingo passado eu falei que tem promessa coletiva e tem promessa individual. A promessa coletiva, você toma posse, você se apropria dela, toma posse dela. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma fé coletiva para qualquer ser humano. Se você entender, tome posse. E tem aquela promessa, aquela palavra de Deus específica para você, que Deus fala com você. Pode ser através da Bíblia, pode ser através de um sonho, pode ser através do profeta, pode ser através da profetisa, pode ser através de uma circunstância. Deus é muito criativo. Pode ser através de uma jumenta, pode ser através de uma mensagem de WhatsApp, pode ser através de algum Face da vida. Deus é criativo e é atual. Ele pode usar uma rede social para trazer uma palavra específica para o seu coração. Aí você precisa se apropriar dela, tomar posse dela. E aí quando você se apropria dela, você toma posse dela, oposições virão, desafios virão. Eu quero deixar aí duas sugestões nesse tempo de pandemia para você assistir. Eu sei que alguns já assistiram, mas assista novamente. O menino que descobriu o vento, baseado em fatos reais. Como aquele menino sofreu oposição, mas ele tinha uma visão. E ele não desistiu, e ele alcançou o seu objetivo. E o pastor Domingos nos deu uma sugestão há um tempo atrás, e ontem eu fui ver pensando exatamente nisso aqui, que nós estamos vivendo sobre fé, e valeu a pena demais. O resgate no Mar Vermelho. Alguém de vocês já assistiu aí o resgate do Mar Vermelho? Baseado em fatos reais, lá nos anos de 1000 e alguma coisa, quando foi ser resgatado por uns que pensavam que eram americanos, foram resgatar os judeus da Etiópia. E passou toda uma situação que, olha, aquele moço tinha uma convicção, tinha uma fé tão ativa, e uma convicção tão clara naquilo que ele queria, salvar os judeus que estavam escravizados na Etiópia, ali no Sudão e alguns outros países. E é um filme impactante para chorar mesmo, é para chorar. E aí, lógico que eles fazem toda aquela suspense, aquela emoção, fica mais intenso ainda. Então vale a pena. Se você recebeu de Deus uma missão, se você recebeu de Deus uma palavra, eu quero te garantir, como José no Egito, ele tinha recebido palavras de Deus, ele tinha recebido sonhos de Deus, ele tinha recebido promessas de Deus, e ele creu, mas ele enfrentou muitas barreiras, e como nós cantamos aquele cântico, quando ele estava rompendo em fé, ele era provado. Quando ele saiu de escravo, lá vendido pelos seus irmãos, vai para a casa de Potifar, e ali Potifar confia nele e coloca ele como o responsável, o mordomo
responsável por tudo que ele possuía, menos a esposa. A esposa vai tentar seduzir. E segundo os estudiosos, ele tem em torno de 17, 18 anos. Um moço cheio de fé, mas também cheio de energia física, cheio de desejo sexual. E a mulher daquele homem, endemoniada e muito bonita e bela e sedutora, tentou seduzir. Mas ele cria naquilo que ele havia recebido de Deus. Ele cria na visão que Deus tinha dado para ele. Ele cria no sonho que Deus tinha dado para ele. E por ele crer, ele saiu da casa de mordomo e foi para a cadeia, para o cárcere, para a prisão, para o calabouço. Mas lá ele continuou crendo. Ele continuou crendo. Ele continuou crendo. A fé dele foi provada, mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão daquilo que ele cria. Então, querido, você tem uma missão dada por Deus. Você tem um chamado dado por Deus. Você tem algo tremendo em você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em você. E o Espírito Santo é vencedor. E se você tem um vencedor dentro de você, o que você é? Vencedor, vencedora. Você precisa tomar posse, se apropriar disso e começar a verbalizar, falar a fé criadora. E agora você ir para cima, partir para o abraço, você fazer a sua parte, confiando na palavra. Pedro disse: Senhor, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Foi para o barco, foi para o alto do mar, lançou a rede. Ele teve uma ação. Então não adianta só falar e não agir. Você tem que falar e agir, e confiar, e dizer: Senhor, o teu Espírito Santo está em mim, eu sou o vencedor, eu sou vencedora. Isso não é declaração de pensamento positivo, isso é declaração de fé no Filho de Deus, isso é declaração de fé no Deus vivo, isso é declaração de fé na palavra. E assim, nós vamos viver como justos pela fé, e nós não vamos retornar, mas nós vamos progredir. Amém? Quero chamar os meninos aí do louvor e cante essa canção. Eu não a conhecia, quando eles trouxeram aqui eu me apaixonei por ela. Vitorioso és. Tem declarações nessa canção linda demais. Eu quero terminar minha parte sobre fé dizendo para você: deixe o Espírito Santo fluir em você e através de você. Deixe o Espírito Santo fluir em você e através de você. Use a sua palavra, como está lá em Provérbios, para trazer vida, para trazer vida. Deixe de murmurar. Hoje deu 42 graus, segundo o termômetro lá da praça. É isso, João? Cadê o João? É isso, né? 42 estava marcando. Não fique falando: ai que calor, ai que calor, ai que dificuldade. Diga: que beleza, o inferno é pior que aqui, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. E no céu é um clima temperado. Se você gosta de 18 graus, no céu vai estar 18 graus para você. Se você gosta de 25 graus, no céu vai estar 25 graus para você. Se você gosta de 30 graus, no céu vai ser o ambiente onde você estiver, clima segundo a sua temperatura. Então, por isso, se tiver calor assim, louve a Deus e aproveite. Agora é a primavera, imagine quando chegar o verão. Se agora está 42 graus, no verão vai ser 50. Vai ser a melhor isca para você ganhar as pessoas para Jesus. Se você souber usar os seus lábios, se você souber usar a palavra, se você viver a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho nenhum ventilador em casa. E se você começar dizendo não tenho, você não vai ter mesmo. Mas se você chegar à sua casa, não tem um ventilador, comece a profetizar: Deus, em nome de Jesus, eu vou ter um ventilador, e depois do ventilador eu vou ter um ar condicionado na minha casa. E você vai ter o ventilador e o ar condicionado. Senhor, minha casa hoje é de eternite, tem 2 metros apenas de altura, é um calor que só o Senhor me dá graça para suportar. Mas aqui é a antessala do inferno, mas eu só estou na antessala, eu não vou para lá, porque eu vou para o céu. E o Senhor vai me dar uma casa com pé direito de 3,5 metros e com ar condicionado em cada cômodo da minha casa. E eu vou trabalhar para isso. E eu terei aqui nessa terra, porque eu vou obedecer a palavra de Deus. E eu quero te falar: Deus vai te dar se você fizer isso. Se você agradecer o que você tem,
Deus, eu estou indo para a igreja a pé, caminhando nesse sol quente das 18 horas, não, das 17h30 para chegar às 18 horas, e é calor, Senhor, mas eu vou para a glória do Teu nome. Eu vou caminhando, mas eu vou ter uma moto e eu vou ter um carro, e você vai ter uma moto e você vai ter um carro. Agora, está muito quente, eu não vou, agora mudar o horário para as 18 horas, eu não vou na igreja. Você não vai mesmo. E sabe o que vai acontecer? Amanhã depois você vai estar sendo escravo do diabo. Mas se você disser, eu vou para a glória de Deus, e você vier, logo você vai estar vindo de moto, e logo você vai estar vindo de carro com ar-condicionado, porque Deus vai honrar sua fé. Deus vai honrar sua fé. Tudo é uma questão de entender. Primeiro, o Espírito Santo está habitando dentro de mim. Segundo, eu vou falar. E terceiro, eu vou trabalhar. Amém? Fique em pé, cante essa canção e depois nós vamos estar orando ao Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, declare: o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
para cá e ouça. Eu quero fazer com você um ato profético. E tu, Moisés, levante a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Eu quero que você olhe para suas mãos. E eu quero que você lembre o que Deus disse para Moisés. E eu quero dizer para você agora, perguntar para você: o que você tem nas suas mãos? Você é construtor, você é professor, você é empresário, você é motorista, você trabalha com limpeza, você trabalha nas redes sociais, criando, fazendo programas. O que você tem nas suas mãos? Eu quero declarar profeticamente: Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. Ele disse para Moisés assim, ele falou para Moisés assim: e tu levante a tua vara. O que Moisés tinha nas mãos? A vara. Levante isso, estende as mãos. E depois, no versículo 26, Deus continua: e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Deus quer fazer um milagre em você e através de você, através das suas mãos, através daquilo que você desenvolve na área da saúde. Deus quer fazer um milagre. Não vai ter Covid que vai suportar, não vai ter enfermidade que vai aguentar. Na sua área de trabalho profissional, lá na construção, lá na escola, agora dando aula online, enfim, na sua atividade de desenvolver programas de computador, Deus quer usar suas mãos. Então diga para o Senhor agora, aí onde que você está, na sua casa, aqui, diga para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, as minhas mãos estão aqui. E fale para Ele o que você desenvolve. Diga para Ele o que você desenvolve agora. Fale com Ele. Depois de você falar com Ele, eu quero orar por você e quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas diga para Ele, fale para Ele, se expresse para Ele. Nós estamos obedecendo aqui os protocolos. Você está de máscara, mas Deus te ouve de máscara. Fale de máscara mesmo para o Senhor, porque Ele te ouve, Ele te compreende, Ele ouve você. Você que está nos acompanhando via online, fale com o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos. Talvez você pense que é tão insignificante, talvez você pense que não tem valor nenhum. Deus quer transformar a sua mente e o seu coração. Você tem valor. O Espírito de Deus habita em você. Fale para Ele. Fale para Ele. Agora, como sacerdote do Senhor, como profeta de Deus, eu quero declarar a palavra dEle sobre a sua vida. Eu quero declarar profeticamente a palavra dEle sobre você. Meu Deus e meu Pai, eu, como teu servo, quero declarar a tua palavra. Quero declarar a tua palavra. Quero declarar o que o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que o justo vai florescer em meio ao deserto. E eu quero declarar, ó Pai, que ali naquele deserto o Senhor trouxe socorro para Moisés e aqueles 3 milhões de judeus. Meu Deus, agora dia 27 de setembro, domingo, eu quero declarar a tua palavra de prosperidade sobre quem está nos acompanhando via online. Eu quero declarar a tua palavra de prosperidade quem está aqui nesse santuário. Pai, as mãos dos teus filhos estão levantadas, as mãos das suas filhas estão levantadas. E eu peço agora: enche de habilidade, enche de habilidade. Quem trabalha, Senhor, na área de informática, dá habilidade. Quem trabalha na área de construção civil, dá habilidade. Quem trabalha, ó Pai, no mundo virtual, quem trabalha, ó Pai, em qualquer área de educação, da saúde, no comércio, empresário, ó Deus, microempresário, ó Deus, prestador de serviço, autônomo, Senhor, desde a pessoa que tem uma atividade simples até o mais importante, ó Deus, que está aqui, nós agora declaramos: enche de habilidade as mãos do teu filho e da tua filha. Eu os abençoo com sabedoria, com inteligência, com criatividade, para que aonde você puser as mãos, seja abençoado. Seja um abençoador, seja uma abençoadora.
eu declaro sobre a sua vida um abençoador, uma abençoadora, em nome de Jesus. Agora use as suas mãos para aplaudir aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, continua cantando e traga aqui à minha esquerda, à minha direita, num ato de fé, de coragem, a sua contribuição, a sua oferta voluntária, seu dízimo como devolução de fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Pode fazer voto ao Senhor e o Senhor vai te levar você a ser próspero em tudo que você desenvolver, em nome de Jesus. Tudo está em ti.
Aleluia. Diga assim comigo, Jesus, eu estou aqui, as minhas mãos estão aqui, e eu quero usar a fé no Senhor e declarar que eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Pai, nós somos aquilo que nós declaramos. Nós somos teus filhos, nós somos teu povo, e nós te glorificamos, te exaltamos pela fé que há no coração de cada um. E ó Deus, ativa essa fé e dá, ó Deus, a cada um aquilo que o Senhor já preparou. Obrigado pelo dízimo, a oferta. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas com prosperidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode assentar um momento. Queridos, nesse seu assentar aí, eu quero terminar da seguinte maneira. Nós programamos após o culto aqui ter uma boa reunião com os homens voluntários e aqueles que são imposto também, não só voluntários, uma reunião pós-culto, para falarmos sobre a nossa atividade social. E ali tem já a agenda do nosso mês de outubro. Próximo domingo teremos a ceia do Senhor, depois no dia 17, 18, 24 horas de oração, dia 24/10, tudo em outubro, o nosso encontro dos discípulos, e no dia 31 a nossa missionária Priscila estará se formando lá em São José dos Campos. Pelo menos os pais poderão estar presentes. Até esse momento é só os pais. Vamos ver como é que vai andar aí as demais atividades. E aí, queridos, está aí no telão o nosso loteamento Boas Novas, e estamos vivendo o que nós falamos. Olha que bonito que está lá, né? Olha o terreno como é que ficou. E para a glória de Deus já vendemos 2, e amanhã o João vai vender o 3º. Então, bênção divina. E aí a casa que o Gama está construindo lá, olha só que casa linda, que ficará literalmente assim. O Gama está construindo. Quem quiser comprar essa casa e outras que ele pode construir, só procurar ele literalmente. Tem financiamento aí do projeto Minha Casa Minha Vida. Então Deus está sendo exaltado e está nos surpreendendo. É bem importante. Se você quiser todos os detalhes, venha terça-feira. E também os homens, eu vou pedir a sua imensa compreensão. Você que é voluntário, você voluntaria, porque nós vamos terminar aqui de uma maneira muito especial. Nós estamos atravessando um momento de muitos irmãos e irmãs com muitas enfermidades. Cálculo renal, só de cálculo renal aqui, se eu pedir para levantar as mãos, quantos vão levantar as mãos aí? Vários vão levantar, né? Outros que estão tendo algum outro tipo de enfermidade. E Deus nos trouxe o Seung aí. Eu não sabia disso, fiquei sabendo uns minutinhos antes do culto, e agora durante o culto quebrei todos os protocolos, fui lá abraçar, e ele tem um ministério que Deus deu de cura. Então, amados irmãos, eu vou pedir aos homens que venham na terça, por favor, porque depois que nós terminar tudo aqui, eu vou ficar aqui com ele, e você que quer receber cura, através da oração dele, nós vamos estar aqui orando com você. Um dia que ele estava aqui, eu estava há anos, com os 2 esporão nos pés, andava de sapato, com só sapato nesse modelo aqui, ainda, além desse modelo, com a calcanheira de gel especial, e tinha dia que eu tinha que me levantar segurando assim, e ele estava orando com os irmãos aqui, né, orando do jeito que ele vai orar, que você vai ver que ele tem um jeito especial para orar, e eu estava aqui em cima, de repente eu senti um negócio saindo dos meus pés, e já faz quantos anos? Nem sei quanto, e estou caminhando descalço, estou andando descalço, estou curado dos pés, e vários outros irmãos tiveram a cura. Então, como eu não sabia que ele estaria aqui, fiquei sabendo agora, eu perguntei para ele, está disposto a orar depois do culto? Estou. Então, queridos, irmãos, homens, venham na terça-feira, por favor, porque Deus vai fazer milagres agora, e eu não quero perder os milagres. Não quero perder, quero ver muitos irmãos e irmãs aqui curados literalmente, Também, então, dito isso tudo, já passei tudo que tinha ali, né? Então eu quero terminar da seguinte forma, chamando a Elizabeth aqui, para podermos oficialmente, por que nós temos essa reunião tão importante com os homens, que vai ser terça-feira? Quero chamar o Wagner e a Fran aqui também, e juntamente com o Wagner e a Fran, a Rosilda, o Rafa e a Dani, para você entender tudo certinho,
a importância da reunião de terça-feira, que não vai mais ser hoje depois do culto por conta desse milagre. Glória a Deus. Enquanto eles estão chegando, queridos, só dizer aí, então por conta de tudo isso, nesse tempo de pandemia, está havendo uma fiscalização acirrada nas igrejas, e quem não tiver o alvará não vai funcionar. Para nós termos o alvará de funcionamento aqui normalizado novamente, tem que ter agora, por exigência, um banheiro para portador de necessidade especial. Então, já que nós vamos ter que fazer o banheiro para um portador de necessidade especial, atrás do nosso cinegrafista está ali o projeto Mais Conforto IBBN. E tem muitas coisas que nós vamos fazer, para quando chegar nos 52 anos, em fevereiro, nós estarmos com tudo isso aqui totalmente transformado. Esse prédio, banheiro para portador de necessidade especial, tratamento acústico, uma série de coisas que está tudo descrito no projeto Mais Conforto IBBN. Leia, descubra, ore, se envolva, contribui, porque nós vamos fazer algo tremendo. Em meio à pandemia, aquilo que eu estou pregando, eu creio. Então Deus está nos surpreendendo em muitas áreas, e nós vamos começar, né, eu estou acertando com o Denis para ser o responsável aí por isso tudo. Amanhã nós vamos ver com 3 engenheiros e arquiteto, tudo isso que tem que acertar via arquiteto, e aí acertar essa documentação toda, para a gente estar 100% dentro da legalidade. Não tem nenhum filho do capeta que vai tentar levantar o dedo contra o povo de Deus. Se levantar vai ser injusto, mentirosamente, e vai cair por terra em nome de Jesus, porque o povo de Deus vai ser abençoado. Então preciso das suas orações, do seu envolvimento, da sua contribuição e de tudo que você puder fazer para a glória de Deus. Muito bem, dito isso, queridos, o Wagner e a Fran, né, tiveram ali no nosso projeto em torno de 3 anos e 8 meses. Um pouco menos, um pouco mais, né? E eles serviram ali em torno de 3 anos e 8 meses, com alegria, com prazer, tiveram muitas experiências lindas, e estão deixando agora esse período, trabalho social oficial, mas vão ser voluntários, e estão repassando. Então, a partir de agora, oficialmente, a Fran vai passar a chave da cozinha para Rosildo, é isso? Oficialmente, entrega lá para Rosildo, porque a partir da manhã, se você for comer lá no projeto, é a Rosilda que vai estar cozinhando. E o Wagner vai estar passando aí oficialmente a chave para o Rafa e a Dani, especificamente o Rafa, que vai ser o nosso responsável lá pelos que chegarem na recepção. Só que o Rafa e a Dani estão assumindo lá voluntariamente até dezembro. Então, queridos, nós vamos estar com essa equipe de homens, que já tem vários que se voluntariaram, e eu quero pedir que você faça esse esforço de vir, não hoje, depois do culto, porque eu quero mesmo estar orando aqui, para estarmos conversando esses detalhes, e eu quero louvar a Deus, porque esse trabalho social nasceu primeiro no coração do Rafa e do André, aí veio para o meu coração e foi se estendendo, e já se passaram mais de 9 anos nesse trabalho social, e a tendência só está andando para frente. O Wagner e a Fran foram muito especial, porque foram o primeiro fruto, ou se não foi o primeiro, é um dos primeiros frutos. Se não foi o primeiro, é o segundo, o terceiro, mas está nos primeiros, que saiu da rua, foi transformado, e depois foi amparado, cresceu, prosperou profissionalmente, aí veio trabalhar com a associação, ficou 3 anos e 7 meses, ali trabalhando na recepção, a Fran ajudando ele voluntariamente nesse último ano oficialmente, e agora então entenderam que o tempo dele chegou ao final, estão saindo para a glória de Deus, com a casinha própria, e sair da rua, e está indo para a casa própria, é milagre. E se você for conhecer, pode aplaudir mesmo, se você for conhecer a casa dele, glória a Deus. E vai lá conhecer a casa dele, para você ver, é milagre. E o milagre foi tão bom que ontem ele fez até um churrasco para os pastores. Foi bom demais, olha que churrasco. Né? Comi além da conta, quase passei mal. Então, bênção, tem um carrinho semi-novo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles foram fiel ao Senhor. Aquilo que eu preguei é verdade. E a Rosilda que está entrando, que não foi no meu período, antes de eu chegar aqui, diz todos os irmãos do passado, que vinham a Rosilda vindo do lado do Brasilante, de pé, com 1 ou 2 filhos, não sei, ou 3, caminhando, a pé, várias e várias vezes.
E hoje Deus prosperou tanto ela, que ela mora no outro lado da rua, ali na frente. Não, agora ela não precisa de transporte mesmo, porque é só atravessar a rua. É um milagre de Deus, é um milagre. Queridos, Deus quer fazer milagre. Então eu louvo a Deus por esses milagres que estão aqui à frente. O Rafa veio para Jesus, voltou para Jesus, depois de uma overdose, ele veio ali no meu escritório, se prostrou ali e disse: eu quero Jesus. Isso há quantos anos atrás? Uns 10 mais ou menos, uns 10 anos, e está firme. Aí a Dani veio junto, e a Dani se tornou uma mulher de Deus mesmo. E agora eles vão estar nesse tempo, coordenando essa equipe de voluntários, mas isso está no coração deles desde quando começou, porque veio esse trabalho social, através do coração do Rafa, do André Luiz, e depois foi passando para os nossos corações, e hoje a igreja comprou essa ideia e tem desenvolvido esse trabalho missionário. Então fique em pé, vamos agradecer a vida do Wagner e da Fran, e do Rafa. Querem falar alguma coisa antes? Não? Amém. Depois nos próximos vocês falam. Amém. Vou pedir que a pastora nos conduza na oração. Ele é um pregador, viu, gente? Ele não quer falar hoje. Aleluia. Nós queremos te glorificar, meu Pai. Queremos te exaltar, porque tu és um Deus assim maravilhoso. Tu és um Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tu traz à existência aquilo que não existe, Pai. Tu faz coisas tremendas, ó Deus. Tu és um Deus maravilhoso, aleluia. Glorificamos o teu nome pela obra que o Senhor tem feito na vida, Senhor, da Fran, do Wagner, Pai, aleluia, aleluia. Muito obrigada, porque o Senhor restaurou a sorte deles, mas muito obrigada, Senhor, porque o Senhor restaurou a vida deles, Pai. O Senhor tirou eles da onde eles estavam, no lugar escuro de trevas, e trouxe para o reino do Filho do teu amor. E eles são restaurados, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue usando a vida deles, ó Pai, para a glória do teu nome, o testemunho deles, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Usa eles, ó Pai. Obrigada por esse tempo que eles ficaram ali no projeto, Pai. As sementes que eles lançaram naquele lugar, as palavras, o trabalho, o suor. Ah, Deus, todas as coisas que eles fizeram ali para ti, Senhor. Que o galardão do Senhor, que as boas dádivas do Senhor venham sobre a vida deles, ó Pai, que eles recebam do Senhor, ó Pai, toda graça venha sobre eles, Pai. Muito obrigada, Senhor. E ó Deus, em nome de Jesus, nessa nova fase que vamos começar, Senhor, que o Senhor nos ajude, abençoe o Rafa, Dani, Senhor, a Rosilda, dê a sabedoria, dê a criatividade, Senhor, ajuda eles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as mãos deles, fortaleça eles, ó Pai, que eles possam fazer, ó Pai, a tua obra, aleluia, fazer para a glória do teu nome, e que muitas pessoas possam ser restauradas, libertas, ó Pai, e levadas à tua presença, porque tu és um Deus maravilhoso, Jesus Cristo, aleluia. Glorificamos o teu nome, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, obrigado, queridos. Sente um momento então, por favor. Já saímos do ar. A DLZ é uma TV online que está presente no seu trabalho. Acompanha você em sua casa, passeando com você na rua, em todos os lugares, aonde quer que você vá, com um simples toque. A DLZ TV traz para você os fatos, na hora em que eles acontecem. Curta e compartilhe. DLZ TV, sempre com você. Chega de esperar pela sua internet lenta. Na DC Rede você tem internet em fibra ótica com alta velocidade de conexão. A DC Rede Internet banda larga em fibra ótica 0800 772 3010. abcrede.com.br. Verifique disponibilidade. Se você quer um ótimo atendimento e produtos de altíssima qualidade e com preço bem baixinho, o lugar é aqui, Mercado Bahia. No Hortifruti, os produtos são sempre fresquinhos. No açougue, as carnes são rigorosamente selecionadas. E o melhor atendimento é aqui. Venha para o Mercado Bahia. Aqui a economia é todos os dias.
Rua Bahia, 457. Você quer uma dica de uma empresa que trabalha com som e iluminação e oferece um serviço de qualidade com segurança? Está há mais de 10 anos no mercado? AB Music Som e Iluminação. É isso aí, na sua festa ou evento não dá para arriscar. Escolha uma empresa de qualidade que trabalhe com seriedade na sua festa e o evento vai ser um sucesso com certeza. AB Music Som e Iluminação. Telefone e endereço passando aí para vocês.